Oi, pessoal, tudo bom? Hoje eu vim trazer algumas reflexões que dialogam bastante com alguns vídeos que já foram postados aqui sobre o chamado efeito sombra, sobre essas dissintonias que a gente encaminha para o nosso quartinho de despejo numa autoimagem que a gente cria ilusória, em desalinho com a nossa essência divina, inclusive, e que desencadeia aí ao longo do tempo esse gap entre quem nós somos e como nos apresentamos, como nos convencemos a nós mesmos a nos apresentarmos dessa maneira e convencemos os outros. Hoje eu vou direcionar um pouco mais o assunto quando essas dissintonias ao longo do tempo vão se consolidando e dando origem a processos de desenvolvimento e desencadeamento de doenças. A literatura alopática fala em patologia, fala em doença, né? Eu prefiro fazer referência ao nome dissintonia. Por que isso? É uma questão só de nomenclatura? Não, é uma questão de forma com a qual você encara e enxerga o evento. Esse colapso aí que está em desalinho em relação à sua alma. Quando a gente fala em doença e patologia, uma vez que a gente traz todo esse condicionamento desse modelo dominante de ciência, que a gente já falou sobre ele, que é um modelo que enxerga única e exclusivamente um agente externo, coloca de maneira secundária a nossa participação no nosso sistema imunológico, né? A gente é passivo nesse processo dissintônico. Então, quando eu reaciono essa palavra patologia e doença, e lembro logo da CID, aquela siglazinhas que a gente coloca no atestado, nosso subconsciente logo vai trazendo todo um script, né, que nos coloca de novo numa posição de vitimização. Então, como eu não trabalho muito com essa lógica aí de vitimização, apesar de, obviamente, dentro dos meus próprios processos dissintônicos, eu várias vezes me colocar no vitimismo e observar isso para justamente buscar modificar esses padrões, eu vou falar de sintonias. Então, hoje a gente vai começar uma série de reflexões sobre as correlações ou algumas propostas de interpretações, algumas narrativas, dentro de um paradigma holístico, dentro da psicossomática, né? Estou trazendo uma literatura específica, médicos, psicólogos, com essas propostas interpretativas para essas dissintonias que vão desencadear mudanças no nosso estado de saúde e de bem-estar. Então, isso vai dialogar justamente com aquela nossa primeira parte falando sobre esse efeito sombra, sobre esse molde, esse modelo de perfeição que a gente cria, e a gente tenta alcançar, não consegue, e aí ao longo do percurso a gente vai enfraquecendo, até o momento em que nosso subconsciente, de tão inchado por esse script de cobrança interna, ele faz colapsar de uma maneira mais orgânica e fisiológica esses desalinhos. Então, assim, gripes, úlcera, rinite, sinusite, mioma, ovários policísticos, questões na uretra, enfim. Todos esses processos nós vamos pesquisar de uma forma ou de outra, vou compartilhar com vocês literaturas que fazem essas correlações. Então, algumas questões que eu acho que são interessantes a gente falar antes. Eu, obviamente, não estou aqui sendo detentora de um conhecimento universal. Isso aí é fruto do que eu estou e tenho estudado ao longo da minha pouca permanência nesse planeta Terra,
né? Dentro dessa literatura holística já são bem uns 30 anos de estudos, por curiosa que sou. Primeiro porque eu saí da física, que tem toda uma metodologia de ciência, que me trouxe assim e me traz muita desconfiança em relação a narrativas que não me são convincentes, porque elas não têm processos de validação. Isso é muito importante compartilhar com vocês. Ou seja, eu não estou aqui trazendo informações de uma cartola mágica, mas trazendo informações dentro de um modelo de ciência que também é um modelo de ciência que vai contraditar o modelo oficial, esse modelo que nos vitimiza e nos coloca fora da equação de protagonismo das nossas dissintonias. Então, eu estou trazendo isso a título de informação para enriquecer. Com isso, não estou fazendo relações causais deterministas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente começar a falar aqui sobre rinite, sinusite, eu vou apresentar propostas de interpretação de pessoas que estudaram, que fizeram pesquisas e que dentro dessas reflexões sobre o que significam os conteúdos latentes de cada um dos nossos órgãos, das nossas funções, com uma literatura antiga também, dentro do modelo ayurvédico. A gente vai passear ao longo dessa trajetória toda e apresentar esses modelos. Então, isso não quer dizer que se você tiver uma unha encravada e você vai olhar lá na enciclopédia das doenças somatizadas, né? E aí tem a unha encravada que vai fazer uma relação. Não, isso é para você refletir. E como um organismo individual, uno, específico, você vai fazer o seu mergulho, você vai fazer a sua autoobservação, que é essa proposta. A proposta desse mecanismo diferenciado de você olhar para a dissintonia entre a sua alma, o seu corpo, o seu organismo, é justamente produzir essa imersão dentro desse grande acervo que é o nosso subconsciente, que é o lugar para onde a gente envia todo um sistema, envia e vai construindo todo um sistema de crenças, e esse sistema de crenças, a depender do que a gente alimenta no nosso subconsciente, porque o nosso subconsciente ele não faz discernimento, ele só engole e recebe como um grande buraco negro, e aí ele vai processando no automático e nos devolvendo, e criando esse espaço de uma realidade que faz sentido para ele. E aí, se a gente consegue elaborar pensamentos e crenças e percepções que são muito legais e enaltecem nossa alma e nosso espírito, ótimo. Mas quando a gente se convence de um bando de coisas, principalmente na primeira infância, que a gente é responsável pela separação dos pais, que a gente é a vítima do sistema e a gente vai crescendo com isso, até muitas vezes sem saber, em nível inconsciente, isso vai trazendo pra gente justamente esses malefícios na figura dessas dissintonias que vão ocasionar aí esses colapsos na nossa saúde. Né? Então, a partir daí eu convido cada pessoa a fazer o seu próprio mergulho dentro daquilo que vem a ser o seu processo de observação. Anota o que sentiu num dia, percebe se você teve um impacto de algo muito forte na sua vida e no dia seguinte você teve aí um resfriado ou uma sinusite, né? Ou teve aí uma incontinência urinária, ou teve um problema no fígado, no estômago, enfim. É essa delicadeza que é o propósito justamente das nossas conversas, que vai ser nosso propósito aqui em relação a essa literatura. Eu vou dialogar basicamente com uma literatura que me é muito conhecida já, que tanto o Efeito Sombra, do Deepak Chopra, como a série dos livros do médico Thorvald Detlefsen e o Rutger Dolk, que são da Alemanha, e eu acho significativo fazer essa referência da legitimidade
do pesquisador, porque a Alemanha é um país conhecidíssimo com um rigor metodológico em termos de ciência, é muito grande. Então, esses dois, um é médico e outro é psicólogo, eles uniram esforços, escreveram um livro, Doença como Caminho, com uma visão bem positiva, né? Olhando a doença não como um estado deplorável de penúria, mas eles usam a palavra doença, né? Essa dissintonia como um foco para a gente alavancar processos de autopercepção. E dentro dessa autopercepção, a gente alavancar nosso bem-estar, a nossa plenitude do estado de saúde. Esse aqui é um dos livros, vai sair ao contrário para vocês, mas não tem problema. A Doença como Caminho, ele é um livro mais denso, porque ele separa em seções. Ele fala especificamente sobre a respiração, sobre a digestão, né? Então, fazendo referência ao aspecto funcional e ao que simbolicamente cada um dos nossos órgãos e dos nossos sistemas está relacionado. E ele também tem um outro livro, aí é só do Rutger Dock, que é a Doença como Símbolo. Ele já é um livro mais enciclopédico, ele traz os verbetes com as ditas patologias, né? E a partir desses verbetes, que eles são verbetes muito caóticos, inclusive, ele lança os verbetes, as frases, e a gente olha e começa justamente a se perceber se isso tem alguma correlação no nosso percurso. E também, graças à indicação de uma pessoa muito legal, inclusive a Natália, minha colega do curso de formação, agradeço muitíssimo a ela. Eu tive contato também e estou digerindo, processando e me deleitando com com uma série de livros, são 4 volumes, chamada Metafísica da Saúde, do Luiz Antônio Gasparetto. Eles são verdadeiros tratados e são 4 volumes. A primeira parte introdutória, fazendo a referência a como se dá esse processo da eclosão da doença, né, em cima de alguns pilares, né? Quais os pilares? A responsabilidade, né, ou seja, eu estou no protagonismo do meu caminho de saúde ou de sintonia. Então, na medida em que eu vá trazendo da obscuridade do inconsciente, ou seja, da sombra, né? Todo esse script formulado no meu subconsciente, printado no meu subconsciente, que fez eclodir a patologia, eu vou começando a trabalhar com isso. E aí, no que a gente vai começando a trabalhar com isso, a gente vai galgando estados de superação dessas dissintonias. Então, esses 4 volumes são muito interessantes, eles também fazem a separação de acordo aí com a funcionalidade de cada órgão e de cada sistema. E a gente vai, em cima dessa toda essa variedade de informações, obviamente, trabalhar dentro da dinâmica do yoga os aspectos de respiração e os asanas. E também dentro de uma literatura mais abrangente de bem viver e de alimentação, enfim, a gente vai encaminhando aí dentro desse processo todo, desse caminho todo aí, soluções ou propostas, né? Na verdade, não são soluções, porque cada um vai ter aí o seu amoldamento dessa sua senda de descoberta, né? Primeiro a gente precisa descobrir, né? Se descobrir, às vezes a gente nega, né? A gente acha então que a sinusite é porque entrou o pozinho e que eu não passei pano direito na minha casa. E o legal é que a gente convence as pessoas, né? A primeira coisa que a gente, quando a gente fala que a gente tá doente, engraçado, né? A gente afasta da gente o protagonismo, já perceberam isso? Quando alguém gripa, né? Então, assim, eu gripo. Ah, pois é, o tempo virou. Então, o agente externo, o tempo.
né? A sinusite, eu tô tomando muito leite, tô comendo muito chocolate. Fator externo de novo. Eu tô com gastrite, é porque eu não posso comer 6 pães de queijo, porque pão de queijo me dá gastrite. Então a minha gastrite, olha que interessante. Eu estou correlacionando a gastrite ao pão de queijo. Mas o pão de queijo, ele é só um vetor. Você poderia comer um pão de queijo ou poderia comer uma casca de banana. Por quê? Porque o processo ele é interno e ele é protagonizado por você. Então, o primeiro passo para a gente falar em qualidade de vida e saúde dentro desses processos todos de dissintonia é reconhecer que nós somos responsáveis pelos nossos processos de deterioração e de alavancar da nossa saúde. E a partir desse reconhecimento de que eu sou responsável, co-criadora, o pessoal adora essa palavrinha, né? Co-criadora. Eu co-crio, esse é o problema da cocriação, sem críticas, mas não adianta você pretender cocriar e mudar script chave do seu subconsciente se você tá só com 5% da sua consciência, aquele desenho, né? 5% acima da superfície e 95% do seu eu está no plano da inconsciência. Porque você só tá formulando frases de efeito que vão colidir, né? Como a cabeça na mureta, com todo o seu sistema inconsciente, o seu universo consciente de valores. Então, enquanto você não clarificar esses processos, e muito dessa clarificação desses processos, como o Dawkins fala no livro, ele vem de uma somatização. Às vezes, muitas vezes, a gente só se dá conta de estados inconscientes e obscuros, ou seja, planos inatingíveis da nossa sombra, quando acontece alguma eclosão de natureza orgânica e que vai afetar nossa saúde mais imediata, aquela visível que nos faz ir ao médico, né? Porque até então a gente de novo vai colocando tudo no quartinho de despejo ou varrendo para debaixo do tapete. Então é nessa formulação co-criativa, o que nós vamos fazer daqui para frente? Nós vamos com áreas de temas, né? Então, por exemplo, como a gente está falando muito em respiração é a bola da vez. Até por conta da pandemia, que não sem propósito atacou e ataca sistema respiratório como um eixo central aí. Isso tem uma dinâmica, um porquê, só que cada um vai tirar a sua conclusão com a sua própria leitura. Eu não estou aqui para fazer proselitismo e nem para ter curtidinhas e muito menos seguidores em teorias de conspiração que não se sustentam. Lembrando sempre que teorias de conspiração não são teorias, são narrativas conspiracionistas. O que são narrativas? Narrativas são histórias que são contadas com pedaços, ora com pedaços de fatos, ora com as interpretações que são dadas, juntando como quebra-cabeça eventos que não têm aparentemente conexão sob a alcunha de sincronicidade e vai gerando muita especulação em cima aí dessas questões. E com isso, quem sai perdendo? Quem sai perdendo é quem não se dá o trabalho de pesquisar por conta própria. A pessoa que simplesmente liga aí o YouTube e acredita na primeira informação que a pessoa traz e que, por sua vez, não fala a fonte. Então, uma dica que eu sempre gosto de compartilhar, que foi a dica que eu segui na minha vida inteira, né? A gente no laboratório de física, a gente fazia experiência para validar resultado. E isso traz uma consequência. Qual é uma consequência? A gente vai elaborando aí mecanismos de aferição de resultados, né? Então essa dinâmica toda que eu vou compartilhar com vocês sobre as somatizações desses nossos estados de saúde, isso vem a partir de uma dinâmica pessoal, de um movimento de autoobservação
enorme, um mergulho que eu fiz nesses 30 anos que eu me encontro nessa jornada de autoconhecimento, nesse mergulho no yoga, na meditação e na alimentação, mas isso tem sentido para mim. É isso que eu quero dizer. Eu não posso pretender dizer e achar que isso que eu estou falando vai se tornar algo teórico com amplitude e alcançar todas as pessoas. Isso é apenas um convite para cada um de vocês fazer esse percurso por conta própria, né? E sem preguiça, porque muitas dessas teorias, dessas narrativas conspiracionistas, elas advêm de uma mera preguiça mental, de se sair do estado de letargia e de se fazerem as próprias pesquisas, as pessoas lerem, irem atrás de informações, de literatura especializada. A internet está cheia de coisa boa, está cheia de lorota, tem muita lorota por aí. Mas quando você descobre que você vai juntando os pedaços e você vai reunindo esse conhecimento, nossa, é maravilhoso. Então esse é o convite que eu faço. Nosso primeiro tópico vai ser sobre alguns aspectos da respiração, porque a gente está falando muito sobre a respiração. Então, espero que seja muito legal. Fiquem aí super na paz e até o nosso próximo encontro.